Bem-vindos ao Santa Casa Cast. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Casa Cast. Hoje estamos aqui com a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Oi, tudo bem? Mais uma colega minha de profissional aqui da Clínica de Especialidades da Santa Casa. A Ana Paula é fisioterapeuta, isso, Ana? Sim, minha formação é essa. Explica um pouquinho, então, pra gente, dentro da fisioterapia, com o que você atua aqui na Clínica de Especialidades, Ana? Certo. Então, sou formada, né, como fisioterapeuta já faz 15 anos, né? Fiz em Jacarezinho, a minha faculdade. Depois disso, né, fui me especializando em algumas coisas, em osteopatia. Depois eu fiz minha especialização em acupuntura, né? E também em microfisioterapia, que é o que eu atuo hoje com, né, mais frequência aqui, principalmente na clínica, acupuntura e microfisioterapia. O que é a microfisioterapia? Explica pra gente. Sim, então, a microfisioterapia, ela é uma técnica, né, de terapia manual, certo? Então, usamos as mãos para fazer o tratamento, certo? Mas não é qualquer tipo de técnica, é uma técnica onde a gente utiliza um toque sutil sobre a pele do paciente. É uma técnica que foi desenvolvida na França há mais de 40 anos, chegou aqui no Brasil faz 20 anos, por isso que ainda muitas pessoas não conhecem, Sim. mas tem se difundido cada vez mais, né? Porque começou a fazer muito sucesso, principalmente por causa das crianças, porque as mães trazem para nós, né? E vem grandes resultados, grandes mudanças, né? E a criança, ela não sabe mentir, né? Por isso que a validação maior nossa foi no meio infantil. E os pediatras hoje em dia também nos indicam muitos pacientes, né? Por saber dessa questão da criança receber bem o tratamento, porque é um tratamento suave, que não causa nenhum tipo de agressão, trauma nenhum. Então, tá ficando bem famoso já no Brasil, graças a Deus, no meio adulto também, né? Mas os nossos pacientes, assim, mais frequentes são as crianças. Tá, para eu entender, porque eu também não conheço, Sim, tá? sim. Também vou aprender hoje com Legal. você. Seria para o mesmo ou para tratamentos parecidos, por exemplo, meu filho quebrou a perna e precisa de uma fisioterapia. Uhum. E aí eu posso usar a microfisioterapia? Seria isso? Então, é assim, são questões um pouco diferentes. A microfisioterapia, ela vai atuar principalmente em traumas, né? Principalmente na parte emocional, tá? Mas não que nós não tratemos dor. Ah, Tratamos tá. dores. Por exemplo, tem pacientes que muitas vezes vêm que fazem milhões de tratamentos, nada funciona, a dor sempre volta. Então, o que isso quer dizer? Que ficou uma memória no corpo que não consegue ser apagada, o corpo não soube lidar com aquele trauma, né? Então, com a microfisioterapia, a gente consegue fazer, né, o rastreio de onde ficou essa memória e liberar o corpo para que ele se autorregule novamente. Então, por exemplo, se o seu filho quebrou e fez a fisioterapia convencional, voltou ao movimento, tudo mais, até hoje ele sente dor, né? Não ficou legal, já fez outros tratamentos, ou mesmo isso gerou um trauma nele, né? Ah, não quer mais brincar de futebol porque ficou um trauma daquela memória. Então, com a microfisioterapia, a gente consegue tanto melhorar essa dor que não melhora com nenhum outro tipo de tratamento, como a parte emocional, que pode ter ficado um trauma. Entendi. E essa dor da coluna, da postura errada, né, aqui, Sim. da lombar, que, né, eu tenho, acho que muitas pessoas têm, que Hum. hoje em dia, né, Hoje em dia, a difícil quem postura não tem. difícil, né? Sim, Essa também nós podemos procurar esse tratamento, com Ana? certeza. Olha, muitos pacientes já adultos, né? A maioria adulto que tem dor, procuram a micro porque falam: olha, eu já tentei de tudo. Você é minha última alternativa, porque eu não consigo achar uma coisa que me ajude. Eu tomo o remédio mais forte que tem, não melhora. Eu já fiz fisioterapia, eu já fiz osteopatia, eu fiz os tratamentos mais caros que você imaginar e nada melhora. Então é a minha última esperança. E é incrível como o resultado é positivo nesses casos. Parece que o corpo ele recebe muito bem, né, essa questão de liberar os traumas que ficaram, porque geralmente essas dores crônicas que não melhoram estão associadas com a parte emocional, Hum, entendeu? Dores de coluna, por exemplo, em lombar, estão muito associadas com o medo, né? Um medo que a pessoa tem intrínseco nela.
Então, a gente trabalha, descobre qual foi a memória que gerou esse medo e ajuda a pessoa a se reorganizar. Então, assim, em dores, qualquer tipo de dor, a microfisioterapia atua. Muitas vezes a gente faz a técnica na hora e a pessoa já sente muito alívio. Às vezes, isso pode demorar uma semana, 2, aí a pessoa fala, nossa, eu não estou sentindo mais nada. Que nem teve um caso de uma senhora que eu atendi aqui na clínica mesmo, faz umas 2 semanas, 2 não, 3. Ela veio com queixa de dores generalizadas, né? Artrose, tudo que você imaginar. E a gente fez a técnica nela. Ela falou assim, Ana Paula, no outro dia, eu achei que eu ia morrer, porque doía tudo. E a técnica é super suave, é só um toque, a gente não faz nenhuma manipulação. Falou, doía tudo. Por quê? Porque liberou as memórias, né, que estavam causando aquelas dores. Ela falou, só que no outro dia, após isso, eu não tinha mais nada. Então, ela falou, no dia eu pensei, não, eu não vou conseguir fazer a cirurgia, né, porque ela ia fazer uma cirurgia. E ela falou, eu vou vir fazer a micro porque eu quero estar bem pro dia da cirurgia. E aí, no outro dia, ela falou, não, eu achei que não ia conseguir fazer, de tanta dor. Só que no outro dia, ela falou, não, parece que eu não tinha mais nada. Eu não tinha mais nenhuma dor. Entendeu? Então, aí a gente vê, né, como essa técnica pode ajudar em dores. E é uma técnica que é igual igual você já disse que não é, mas eu estou me referindo a tempo de tratamento. A Sim. fisioterapia convencional, lembro lá antigamente, né? Sim. Há um tempo atrás, não vou falar antigamente porque eu não sou antiga, né? Há um tempo atrás, era lá 10 sessões e a gente sempre tinha na cabeça, eu vou ter que fazer 20 sessões, eu vou Sim. ter que fazer 30 sessões. Sim. A microfisioterapia, como que é essa questão do tempo? Funciona assim também? É um tempo menor? É toda semana? É todo dia? Explica um pouquinho pra gente. Então, esse negócio de 10, 20 sessões, ele foi colocado por causa dos convênios, né? Porque não existe um número exato para você se curar. Tem pessoas que na fisioterapia convencional, não na micro, né? Às vezes a pessoa melhora com 7, com 12, por que com 10? Então, isso foi imposto pelos convênios por causa de uma questão burocrática, né? Correto. Então, na microfisioterapia, a gente vê que é uma média, assim, de mais ou menos 3, no máximo 4 sessões. Tem casos que eu atendo uma vez só e já é o suficiente. Entendi. Tá? E é todo dia? Como é que Sim. funciona? Então, a sessão, ela gira em torno de 1h30 a 2 horas em adultos, né? Porque o adulto, ele consegue se manter, né, quietinho para a gente fazer. Mas a criança, geralmente, a gente tenta ser um pouco mais rápido, meia hora, 1 hora estourando, porque a gente quer que seja agradável para a criança, né? E existem técnicas dentro da microfisioterapia que já são adaptadas para crianças. Principalmente porque os criadores, né, os franceses, eles criaram ela atendendo crianças carentes, por exemplo, em orfanatos, crianças que sofreram traumas de abusos. Então, tem que ser o mais rápido possível, porque a criança, nessas situações, não quer toque no corpo. Né? Então, é bem legal por causa disso, é rápido, né? E o intervalo que a gente fala é o corpo, a partir do momento que você acabou de fazer a técnica, vai levar de hoje até 60 dias para reagir a essa sessão. Então, seu corpo tem 2 meses para fazer toda a reorganização celular que ele precisa. Entendeu? Então, é homeopático, né? Não é para, tipo, causar um baque muito grande no seu corpo e você ficar se sentindo mal. Que nem uma medicação que às vezes você toma, acaba com o seu estômago, né? Ou outras reações. Então, a micro, você faz hoje, você vai começar a reagir, né? Você colhe os frutos Sim. dela por um bom período. Sim, mas assim, tem casos que a pessoa já tem, que nem essa senhora, no outro dia. Ou uma semana após. Isso vai depender do seu organismo, porque é como se você fosse uma cebola, o nosso corpo. A gente vai descascando a cebola. Primeiro a gente vai tirar o grosso, o que está mais latente dos seus sintomas, né? E muitas vezes você pensa que é a depressão que está, tipo, o pior de tudo, só que na verdade não. Por fora tem coisas que estão atrapalhando mais do que isso. Então a gente vai eliminando essas camadas até chegar na raiz do problema. Por isso que às vezes é necessário mais de uma sessão, porque a gente vai na raiz, né? Vamos limpando o corpo. Então, assim, o tempo varia de hoje até 60 dias para você reagir. Então, alguns pacientes às vezes me ligam
Ana Paula, posso marcar outra sessão? Já faz 30 dias. Eu falo, você ainda não teve todos os resultados que você pode ter. Você quer? Eu posso fazer, mas se você quiser esperar, é mais positivo. Entendeu? Até poderia Entendi. marcar, porque eu ia ganhar dinheiro, né? Sim, Mas sim. eu falo, não, você pode colher os frutos, a não ser em casos extremos de suicídio, pessoas que tentaram suicídio, depressões muito profundas, aí eu marco com um intervalo menor. Síndrome do pânico, você Entendi. entendeu? Então, pelo que você está falando, ela é mais relacionada a, como nós falamos agora no Janeiro Branco, né? Sim, A saúde emocional, poderia dizer assim. Essas questões emocionais também a gente pode usar a microfisioterapia em sim, casos de ansiedade, é sim. isso? Ela também tem esse efeito, não é só para a questão de dor da fisioterapia convencional? É, então, a microfisioterapia, ela sai totalmente, assim, da fisioterapia. Entendi. É uma revolução, né, Sim, da sim, fisioterapia, porque ela foi para o sentido emocional, porque o nosso corpo, ele não é só físico. sim, Nós somos espírito, emoção, né? sim. Então, esses criadores das técnicas, né, da microfisioterapia, os franceses, né, eles começaram a ver que algumas coisas no corpo não funcionavam bem, apesar de fazer um tratamento maravilhoso, né, pilates, osteopatia, não funcionava. Por quê? A parte emocional não ajudava. Então, eles foram mapeando todo o corpo das pessoas e vendo que esses traumas, essas emoções geravam bloqueios, né? E a partir do momento que você fazia a microfisioterapia liberando, a pessoa começava Melhorava. a melhorar. Olha que Então, assim, interessante. ficou muito famosa por causa das questões emocionais, que são a nossa maior procura. É, depressão, ansiedade, insônia, mas também questões físicas, né? Que nem essa Sim, senhora veio por dor. sim. E nós temos muitas doenças que acabam tendo um fundo, um gatilho emocional. A Sim. própria fibromialgia, ela Não, é de essa fundo é emocional, campeã, né? né? E em doenças também que eu tenho pacientes, até estou perguntando para indicar, né, para Sim, você, por exemplo, uma gastrite. sim, que, nossa, que, né, que total. chega em mim como uma gastrite, mas a gente Vai descobrir. vai estudar o porquê da gastrite, Sim, né? A gente fundo, vê né? que não foi pelo consumo de alimentos errados, às vezes a Exato. pessoa não consome, a Sim, alimentação é adequada uhum, e a gente chega num consenso de que é emocional. E aí eu tô sim, perguntando até para esse claro. compartilhamento aí, para essa ajuda, né? É, então, porque você vê, às vezes eu e você somos, vamos falar que nós somos irmãs. Sim, Temos a mesma alimentação, o mesmo tipo ambiente, sanguíneo, o mesmo ambiente, e eu desenvolvo uma gastrite e você não. Por quê? Entendeu? Porque eu estava passando, às vezes, por um término de sim, um relacionamento traumático para mim. Você não. Então, o emocional ele pode se exacerbar no físico, entendi. entendeu? E assim, é importante falar que a microfisioterapia, apesar de trabalhar a questão emocional, nós não substituímos o psicólogo, o Sim, psiquiatra, né? A gente trabalha em equipe, sim. em conjunto, porque a microfisioterapia, ela é uma técnica via corpo, Uhum. não é via fala, né? Diferente da psicologia, Psicologia. que é via fala. Então, o Sim. paciente vem para mim, ele não precisa me falar nada, né? Eu não sou adivinha. Eu vou seguir os mapas e vou falar para ele o que que eu tô achando, Uhum. entendeu? Então, assim, não substitui. A gente tem que trabalhar em conjunto, porque quando faz esse trabalho em conjunto, nós vemos que o resultado é muito melhor, Sim, sim. né? Nós chamamos de terapias complementares, Sim, né? Eu com também sou certeza. terapeuta em homeopatia, eu Ai, que também sou legal. terapeuta em floral de Bach, Ai, adoro. eu também sou terapeuta em Reiki, Ai, então, amo. então eu uso também essas terapias de forma Ai, que legal. complementar para complementar a É nutrição, fantástico, né? né? E no caso, a microfisioterapia seria um É outro complementar, sim, uma outra terapia com complementar. certeza. É o que a gente fala, complementa, Complemento, não é? né? Porque, Não deixar de tomar o remédio, pelo não é? amor de Deus, eu nunca. Ó, que nem veio uma paciente e falou assim pra mim: Olha, eu tô me sentindo tão bem, será que eu posso parar de tomar o meu antidepressivo? Eu falei: Não, Não. porque quem vai decidir isso não sou eu, é o seu médico. Isso. Porque se está dando certo é porque você está tomando e você está fazendo isso daqui.
Se fosse só isso aqui, às vezes não ia funcionar. São técnicas complementares, né, Exato. A Ana? gente não quer entrar na frente do outro profissional, né? A gente quer trabalhar junto. E só que o paciente que tem que entender isso, Sim. né? E não tem idade, então você falou que foi feita para criança, né, Uhum. inicialmente, e um idoso, qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, a partir do recém-nascido, né? A gestante, inclusive, no bebê do útero, né? A gente pode tratar até a morte, né? Ó, eu aqui, Menos depois que morreu. trata a cólica Tudo, do recém-nascido, tudo. Queixa maior que vem pra gente são essas: cólica do cólicas, choros recém-nascido. noturnos, seletividade alimentar, mudanças de comportamento repentino na escola, agressividade sem motivos, né? Comportamentos estranhos, às vezes até relacionados à parte sexual na criança, o que não é normal. Entendeu? São coisas assim que vêm pra gente porque, assim, se você for ver no ambiente da questão psiquiátrica, não tem que ser feito, Sim, né? Às vezes, com o psicólogo, pode até ser trabalhado, mas assim, como na micro a gente só faz a técnica e a criança não precisa falar nada, é mais fácil, e é mais fácil de trazer a criança entendeu? também, né? Então, a criança chega, fala nada, só senta ali, a gente fica brincando, conversando Sim. do jeito que dá, né? É uma sessão bem lúdica com as crianças, né? A mãe tá junto, às vezes traz um brinquedinho, e vamos fazendo do jeito que dá. E a criança, ela é muito mais sensível que o adulto. Então, na criança funciona muito mais rápido. Muito mais. Então, assim, você faz hoje, nossa, a criança melhora em uma semana. Olha, Porque o corpo deles ainda não tem tanta informação, tanta sim. memória nas células. Então reage muito mais rápido. Olha, que É bem legal. bacana, assim, de ver em Olha, crianças. que legal. E acho que é isso, assim, importante a gente fazer esse trabalho em conjunto, né, com outros profissionais. Eu sempre falo, Sim. procura, faz isso, faz aquilo, né, para que a pessoa não pense que é só isso que vai E funcionar. quando a gente fala em fisioterapia, realmente você usou a palavra sutil, é importante porque a gente sempre pensa na fisioterapia, na dor, Uhum. na hora da fisioterapia, né? Porque tem É, na convencional, sim. dependendo da fisioterapia, a hora que você está fazendo a fisioterapia é uma dor Sim, com insuportável, certeza. Sim, dependendo do caso, não é nada agradável. né? E Entendeu? aí, quando você fala de fisioterapia, né, você já pensa em dor. Então, quando você falou sutil, então eu não tenho dor no Então, procedimento, é isso? essa técnica, ela utiliza o toque sutil. O que que é isso? Hoje em dia, né, que nem você falou, tem o reiki, tem o florais de Bach, tem N Uhum. técnicas. E uma linhagem de técnicas que surgiu nesses últimos 30 anos é a linha de técnicas que utilizam o toque sutil. A microfisioterapia é uma delas. Tem a barra de Access, Hum, tem outras técnicas que utilizam do toque, tá? PNS, né? uhum. Prática neurosensorial, a micro, e assim, TME, né? Que é terapia manual evolutiva, tem muitas. Eu faço microfisioterapia e terapia manual evolutiva, são duas técnicas, né? Dessa linhagem do toque sutil. Então, o que é o toque sutil? É uma gramatura de toque, né? Que é muito suave, não atinge nem questão de osso, né? E a mão do Não profissional, aperta. não, é só deslizando, tá? Às vezes um pouquinho de pressão, então tem uma gramatura, tá? A mão do profissional ela é bem treinada, né? Quando a gente faz a formação e Sim. com a prática, né? A gente consegue sentir o bloqueio, Porque tá? pergunto porque até em certos tipos de massagens, mesmo que seja massagem relaxante, Sim, drenagem, que a gente sim. faz, até às vezes dói. Dói, porque libera tensões, né? Isso. Não, a micro é só um toque, que é o toque sutil. É a linha de técnica que utiliza esse toque, por quê? Na nossa pele, na epiderme, tem receptores nervosos, né? Que tem células que chamam melanócitos, queratinócitos. Essas células, elas recebem a informação só através desse tipo de toque. Se Entendi. for um pouco a mais, ela já não Já não recebe. recebe. Então, quando você faz isso, você manda imediatamente a informação para o cérebro, né? Porque a micro, ela foi embasada em alguns conceitos, né? Quando foi criada. Por exemplo, embriologia é um deles, né? Filogênese, ontogenia, são vários. Então, a embriologia
quando o feto ele está se formando, ele é um feijãozinho bem pequenininho, né? Então, por exemplo, ele está todo enroladinho, a cabeça fica perto do pé, a barriga fica perto do joelho. Então, o nosso corpo foi todo a se abrindo, né? Ele foi criado com estruturas semelhantes, que nós chamamos de topografia, né? Então, às vezes, eu trato pelo seu pé a sua cabeça. Sim. Entendeu? Então, não é uma coisa muito lógica, mas quando você estuda, você vê que tudo faz sentido. Então, na embriologia, a pele ela é formada ao mesmo tempo que o sistema nervoso, no mesmo instante. Por isso que se eu trabalhar na sua pele, eu consigo trabalhar no seu sistema nervoso. Então é uma ótima alternativa para quem tem muita sensibilidade à dor também, porque tem Total. pessoas que têm na própria drenagem, na própria Sim. massagem, que a gente chama de relaxante, me Sim, corrija se eu sim, estiver errado, sim, né? sim. Mas tem pessoas que são muito sensíveis à Tem dor, fibromialgia principalmente. né? Qualquer coisinha a pessoa já sente. Tem muita sensibilidade, então é uma opção para ela, seria uma Sim, opção. totalmente. Se ela não suporta, né, uma massagem, Uhum. né, a micro vai ajudar ela nesse sentido de eliminar essas dores, né, através da descoberta de qual bloqueios causou essa dor nela, tá? Então a gente pode falar também que também trata as dores emocionais? Sim, Sim, né? principalmente, né? Porque na micro, né, eu falo micro para resumir, tá? Sim, sim. Na micro, a gente vê, né, através dos mapas que a gente tem, por exemplo, às vezes um esporão de calcânio é uma situação que a pessoa está vivendo que ela quer pisar em cima daquilo e acabar com aquilo. Ela não quer. Por exemplo, eu atendi um paciente oncológico, né, que está com esporão, né, e ele não aceita que isso aconteceu com ele, entendeu? Sim. Então, a partir do momento que fizemos a micro, não que você vai esquecer o que você tem, é isso que é importante a gente falar também. A gente não apaga a memória de ninguém, Sim. tá? Mas você vai aprender a lidar melhor com isso. E viver com aquilo. E o seu corpo ele vai entender que ele tem que liberar isso, né? Para não ficar vivendo aquele momento da notícia. Sim. Entendeu? E, claro, trabalhar com um psicólogo, né? O que você está passando. Sim. Entendeu? Entendi. E as dores também clínicas verdadeiras, vamos pensar assim, uma enxaqueca Sim. também ajuda. Sim, qualquer tipo de dor. De dor. Qualquer. A enxaqueca é uma procura frequente, porque geralmente é uma coisa que incapacita, né? Incapacitante, a pessoa fica desesperada, toma medicações, não adianta, né? E aí a gente vai fazer a micro, descobre que essa dor de cabeça, além de às vezes ter um fundo hormonal, que geralmente na mulher existe, né? Sim. Também tem um fundo emocional, né? Que muitas vezes, já pegando um pouco da questão da acupuntura, né? Que eu trabalho com as coisas um pouco ligadas, algumas enxaquecas estão relacionadas a fígado, né? Na mulher, o fígado, ele está muito relacionado com a nossa parte menstrual, também com raiva, sentimentos de raiva, frustração, entendeu? Então, a gente trata isso, a enxaqueca melhora. Entendi. Então, agora você falou um pouquinho da acupuntura, a micro, me corrija se eu estiver errada, que eu estou aprendendo tá bom. junto com você. A micro são toques, certo? Sim. Em todo o corpo ali. Corpo. Em todo o todo o corpo. corpo. E a acupuntura, a gente trabalha com pontos. Isso. É Então, isso, né? a micro, como eu te falei, é uma técnica de terapia manual, né? Então, é feita com as mãos, né? Através da minha mão, que é o meu instrumento de trabalho, eu vou fazer o toque e identificar onde está o bloqueio. Através dos mapas, não é nada na minha cabeça. Sim, sim. Tá? Então, a acupuntura já é outra linha de tratamento, né? Que a gente utiliza de agulhas, principalmente, mas tem técnicas que não é só com agulha, tá? Que nem em bebê, por exemplo, a gente às vezes nem usa agulha, a gente faz shiatsu, que é massagem com o dedo e já funciona, porque a criança é muito sensível. Mas, assim, a raiz da acupuntura é com agulha. Surgiu há 5.000 anos atrás na China, né? Na época não tinha agulhas, eles usavam ossos, pedaços de aço, né? O que tinha lá. E foi se aprimorando até chegar nos dias de hoje, né? Que nós temos as agulhas descartáveis de aço inoxidável, né? Então, a gente não reutiliza nenhuma agulha, porque a vigilância sanitária não permite. Sim. E também porque não compensa, tá? Então,
Aí, a acupuntura, ela já é numa linha de pontos, como você falou, né? No nosso corpo, nós temos vários canais, que nós chamamos de meridianos, né? Na questão aí dos florais de Bach, né? Esse pessoal que já vem para essa linha também entende isso, né? Que nosso corpo, como eu falei, ele não é só matéria, ele tem energia. Sim, energia, né? Então, a acupuntura ela vai trabalhar a parte energética do seu corpo, tá? Então, esses meridianos são como se fossem estradas que atravessam todo o nosso corpo, muitas estradas. E quando numa dessas estradas, por exemplo, ocorre um acidente, né? Por algum motivo, bloqueia a passagem dessa energia. Tem a estrada principal e as estradas adjacentes, né, exato. Ana? Vamos pensar no corpo, né? E tem o a corpo principal... é inteligente, ele usa. Só que chega um momento que não dá conta que o congestionamento está muito grande, né? Então, aí é onde acontece esse bloqueio de energia. A acupuntura, ela vai fazer o quê? Tirar esse trânsito ali que aconteceu e liberar o seu corpo. Em caso de dor, né? Principalmente. Que é mais procura, mas nós tratamos também emocional com a acupuntura. É isso que eu ia te perguntar agora. Como que eu ligo aqui na clínica, né? Eu tô com, vamos pensar na enxaqueca, tá? Eu vou ligar aqui, eu marco o quê? Eu marco a acupuntura com você ou eu marco a micro? Sim. Sou eu que, né? Ou eu apenas agendo e aí você vai fazer uma anamnese com esse paciente, vai conversar um pouco. Como que é isso? Porque tratam-se os mesmos problemas. Basicamente, quase tudo. Quase todos. Mas, assim, é que nem eu falo, nem tudo é para todos. Certo. É que nem remédio. Às vezes, uma coisa funciona maravilhosamente para você, para ele, não. Entendeu? Então, às vezes, a micro para você vai ser fantástica. Às vezes, para uma outra pessoa, melhora a acupuntura. Entendeu? Então, assim, em dores, eu particularmente gosto de fazer acupuntura. Certo. Que eu acho uma dor localizada, é fantástico, é na hora, assim, o resultado é... Uma dor no joelho. É na hora. Uma dor no ombro. Isso, tudo, qualquer dor. Dor mais aguda, você diria. Aguda, crônica, qualquer uma. Certo. Entendeu? Qualquer uma. Se a gente não conseguir zerar a dor, a gente diminui ela para metade, pelo menos. Correto. Então, assim, quando é caso de dor e tal, eu prefiro a acupuntura, porque eu sei que a pessoa, ela veio até mim porque ela quer um resultado logo, né? Então, assim, mas vamos supor, você liga e você não sabe. Isso. Né? A gente pode ter um primeiro contato e conversar sobre o que é melhor para você. Na fazer uma ali. avaliação ali e já falo, ó, melhor isso para você, né? Mas, assim, muitas vezes as pessoas querem experimentar a micro porque nunca viu, né? E então, assim, a gente pode estar fazendo para experimentar. Tem medo de agulha. Isso. Principalmente as pessoas procuram a micro, às vezes, em vez da acupuntura, por causa da agulha. Então, assim, é uma questão de gosto, né? De você, às vezes, querer experimentar ou não, passar por cima do medo. E aquela coisa que é importante frisar: a acupuntura, ela foi um tratamento criado para tirar a dor e não para te dar mais dor. Tá? Então, isso é um pouco de lenda, tá? Que vai doer, porque o que fez ficar meio complicada a fama da acupuntura é os filmes, né? Porque aparece a pessoa deitada parecendo um porco espinho, cheia de agulha. E isso não é a realidade, porque a gente usa no máximo 20 agulhas. E eu sou do princípio que quanto menos, melhor. Porque quando a gente insere uma agulha no seu corpo, você está mobilizando energia. Então, eu não quero imobilizar demais para não te causar uma deficiência energética, que a gente fala. Porque tanto a agulha tira energia de você, como tira de mim que coloquei. No princípio da acupuntura. Sim. Sai uma energia do terapeuta e do paciente. Sim. Então, quanto mais assertível for, melhor. Entende? Então, assim, geralmente eu coloco 5, às vezes 10, depende do caso. Tá? É bem assim, tranquilo, a gente vai conversando, vou fazendo um toque bem, massageando a região antes de pôr, para a pessoa não sentir. A pessoa fala, já colocou, nem senti. Claro, tem pontinhos que às vezes você vai sentir, mas perto da dor que você tá, isso não é nada. Entendeu? A pessoa fala, nossa, se eu soubesse, tinha vindo antes. Porque não dói, é para tirar a dor, não é para dar mais dor. Entendi. Entendeu? E então eu posso ligar só para o pessoal, né, saber e posso falar, olha, eu quero agendar, mas eu vou deixar para ela decidir se vai ser a acupuntura, se vai ser a micro. Sim, se a pessoa não sabe e tá com essa dúvida, não tem problema nenhum. Não tem problema. Pode vir que a gente conversa sobre, né? Isso. Porque vai falar, não, tô com uma dor ciática que eu não tô conseguindo andar.
vamos fazer então acupuntura, E né? também não impede de fazer no outro dia uma micro, tendo em Não, vista de que você comentou que a micro fica até com 60 dias aí exato. com reflexo do processo, Sim, né? não, nada Então, eu impede. posso fazer uma acupuntura Pode, hoje e sem amanhã vir problema. fazer uma micro? Sem problema nenhum. Para o mesmo problema? Para o mesmo problema, sem problema nenhum, tá? A gente só não vai repetir a micro de novo depois, Sim, dentro desse intervalo, sim, porque ela é uma técnica que precisa de mais tempo, entendi. né? A acupuntura não. A acupuntura é um tratamento que, dependendo do caso, a gente às vezes tem que se ver até 3 vezes na semana, 2. Geralmente é uma, tá? Uma vez na semana. Mas tem casos que a dor tá muito Muito grande, grande. né? Aí a gente faz mais vezes. Entendi. Então, a microfisioterapia, só para voltar aqui, é em torno de a cada 60 dias, a cada se precisar. É, se a pessoa vê que aquilo que ela quer tratar ainda não melhorou, né? Então, por isso que a gente dá esse intervalo para ver se aquilo que ela quer mudou. Perfeito. E eu posso falar, então, que é mais relacionada, me corrija, hein, se eu estiver Sim. errada, que é mais relacionada a problemas, entre aspas, emocionais. É, basicamente, vamos dizer que a procura maior é É essa, essa. mas também tratamos dor, Tá, né? ok. Tratamos, certo? Porque nos mapas, se uma hora eu te mostrar aqui, você vai ver que tem questão, às vezes, né, que nem eu falei, de uma gastrite, Uhum, que você tá doendo pra caramba, é física, sim, mas é uma situação que você não engoliu, sim. entendeu? Você não tá aceitando, você não quer engolir aquilo, né? Por exemplo, o seu chefe que te Sim. impõe certas coisas. Eu tenho muitos pacientes, né, com compulsão alimentar, que está relacionada aí à ansiedade, e às vezes seria aí mais uma técnica coadjuvante. Eu uso o floral Ah, é para. É fantástico. Eu fantástico, né? adoro. O floral é perfeito. Mas às vezes tem paciente que só o floral eu Não, não consigo. Então é. aí a micro entra, Pode né? complementar. Até para compulsão. Sim, com certeza, sabe? Toque, tudo isso que a gente vê que às vezes Os outros transtornos também, não como anorexia, todos, também ela tudo. é coadjuvante, então. Coadjuvante, né? Assim como nós, né? Que às vezes a micro funcionou muito bem, mas tá faltando um tchan. Aí eu Uhum. falo, procura um profissional que trabalha com Sim, florais. sim, Ou sim, vai um profissional que sabe te indicar um óleo essencial bacana. sim, sim, sim. Entendeu? Tudo dá para complementar. E às vezes, até num processo, no tratamento de emagrecimento, é importante talvez até começar com a micro para ver essas questões de ansiedade, de compulsão, para depois É. iniciar uma alteração, uma mudança do hábito alimentar, por exemplo. O certo seria, né? Né? É que a mentalidade, infelizmente, da maioria é primeiro procurar o Nutri, né? Ou antes do Nutri, a pessoa já faz, começa uma dieta sem saber nada. Procura o Ou Google. já vai na academia. Então, assim, o certo mesmo seria o quê? Primeiro de tudo, eu vou num psicólogo, trabalho a Sim, minha cabeça, porque a minha mente é de gordo, né? Vamos falar assim, né? Então, eu quero comer mais do que eu preciso. Então, você faria primeiro um trabalho psicológico, né? Para depois iniciar. E então também micro, né? Antes de tudo, para você isso. preparar o seu corpo para isso. Eu tenho muitos pacientes que primeiro eu trato a ansiedade com o floral, né? A gente tenta a homeopatia para tratar a ansiedade, para depois mudar, começar a mudar, porque as Sim. mudanças também geram transtornos. Então, é isso que acontece. Às vezes, aquela mudança que eu preciso fazer, ela gera um trauma no meu Sim, corpo, porque eu sim. não queria. Sim, Eu não queria parar de beber cerveja, eu não queria parar de comer chocolate, eu não queria parar de sim, beber refrigerante. sim. Então, para você, isso está sendo um trauma, né? Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, emagreci 10 quilos, beleza. Só que depois disso, eu comecei a ter enxaqueca, né? Eu comecei a ter uma dor no joelho, Certo, coisas que ela não tinha. certo. E a gente usa como um complemento aí para atingir um bem-estar geral. Geral, para a pessoa poder ter o organismo dela em equilíbrio, né? Que a gente usa a micro para fazer uma autorregulação do corpo, né? Entendi. Assim como os florais, todas essas Sim, técnicas em linhas energéticas, né? O sim, nosso objetivo é o equilíbrio. sim. E a gente vê resultado muito positivo. Sim, é Muito incrível. positivo. E a maioria dos pacientes não conhecem, Não, não porque sabem, não infelizmente não é conhecem. difundido, né? Para a indústria farmacêutica, nada contra remédios, porque quando tem que tomar, a gente tem que tomar, né? Eu falo para o Sim, são paciente. importantes. Só que assim, a indústria farmacêutica não vai nunca falar para ele, ó, não toma isso daqui, faz isso aqui, faz uma acupuntura, faz um floral.
não vai fazer esse tipo de propaganda. Então as pessoas não conhecem, né? Porque a propaganda deles é muito mais forte que a Sim, nossa, né? sim, Então o sim. nosso é o boca a boca, é um passando para o outro, a comunidade médica indicando, né? E a tendência é agora e para frente é essas técnicas cada vez mais serem procuradas, porque as pessoas estão se conscientizando de como é importante não ficar se drogando, tomando medicações sem necessidade, se tem uma coisa que eu posso fazer por mim, Verdade. né? Eu trabalho com a fitoterapia também, e a gente vê que as pessoas estão voltando lá para o antigamente, que Exato, né, o chá, exato. né, que trata também, Tudo, né? né? É muito legal Como isso. você mesmo falou, não substitui, mas auxilia, né? Sim, muito Então, bom, um chá nossa. de camomila, de É, para uma melissa, para menopausa, ansiedade, né? É para incrível. um Como sono, funciona, como né? funciona, né? E a Então, avó já falava, né, lá então, e antigamente. a gente não via, né? Mas é verdade. Realmente agora as pessoas estão voltando, eu Então, acredito, estão mesmo criando. nessa, né, de voltar ao que é mais natural, Então, a gente está né? vendo cada vez mais uma preocupação das pessoas com a saúde, né? E também, né, com a questão estética, beleza, mas a gente está vendo, assim, que o pessoal está procurando cuidar também da mente, principalmente depois do Covid, né? Que eu Sim, vi que aumentou muito a procura da parte emocional. sim. As- Passar por uma pandemia, uma epidemia aí Mexeu não. muito com a cabeça das pessoas, né? Então a gente vê que as pessoas começaram a tomar mais consciência, né? De se cuidar, né? De preparar a cabeça para um momento assim, né? E não entrar numa depressão. Sim, Muitos sim. casamentos terminaram, né? Suicídios, coisas que aconteceram devido a tudo isso, né? Sim. Bom, para finalizar, eu quero deixar uma mensagem. Então, tive aqui um bate-papo também com a Dani, psicóloga, e nós Sim. falamos sobre o Janeiro Branco. Ai, que legal. E nós fizemos uma lista, um checklist de coisas, deixamos aí para a gente seguir de hábitos saudáveis emocionais, para melhorar essa questão emocional, né? E um deles entrou aí um hobby, o autocuidado, um se cuidar, um olhar para si, o que você fez por você, né? Exato. Então eu deixo aí a minha dica, né? Eu também vou procurar microfisioterapia para você fazer algo por você, né? Sim, com Ter certeza. algo, você procurar algo para você melhorar, né? E eu Sim. acredito também, Ana, mesmo que nós não estejamos hoje com nenhuma dor visível, mas a gente tem as dores Invisíveis, invisíveis, né? Que às vezes são piores que as visíveis, não é? não é? Então, mesmo que você não esteja com a dor visível ali, né, procurar como uma forma de autocuidado. Tô Exato, né? correta? Eu acho que é fantástico essa linha de pensamento, né? Porque trabalhar na prevenção, né, das doenças é o caminho, né? Eu me cuidar hoje para quem eu quero ser amanhã, né? Porque eu não tô tendo nenhum tipo de dor hoje, mas assim, às vezes a pessoa tá passando por uma situação emocional terrível e ninguém tá sabendo, né? Então, às vezes, se ela fizer um tratamento alternativo, né, como nós falamos da microacupuntura, florais de Bach, passar com um psicólogo, né, ela pode prevenir no futuro outras coisas piores, não é? Então, acho que a gente tem que incentivar mesmo a prevenção, Prevenção. né? Principalmente da saúde emocional, que nem você falou, Janeiro Branco, né? Sim. Essa conscientização é muito importante. Ai, Dani, eu quero agradecer, quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify, Sim. uma mensagem, né, em relação aí à microfisioterapia, à acupuntura, enfim, o que você quiser aí deixar de mensagem aí para o pessoal. Bom, o que eu tenho para falar, primeiramente, é agradecer, né, a você, né, por essa entrevista. Foi muito gostoso estar Né? conversando aqui. Vamos fazer mais, vamos Sim, ampliar vamos aí. ampliar os assuntos porque tem muito assunto, né? Sim, sim. E assim, falar para o pessoal, a minha mensagem é que nunca deixe um problema aumentar para você procurar ajuda. Porque às vezes pode ser que naquele momento que você procurar já não tenha uma solução tão efetiva como antes, né? Então, procure sempre antes um profissional da saúde, independente do que seja. Nunca deixe para depois o que É. você pode fazer hoje. E profissional de saúde profissional, né, Profissional, Dani? né, Porque nós formação, sabemos com que hoje, qualidade, que né? hoje a gente tem muito, né, infelizmente, muitos falsos profissionais, né? Então, sem procurar saber a formação da pessoa, né? Saber onde que ela trabalha, tudo isso para Os você, conselhos, né? inscrição nos Os conselhos, conselhos, né? né? Isso, né? Porque é tão triste, né? A gente vê, às vezes, uma galera aí que, né?
tá fazendo um trabalho que o outro levou tantos anos para conseguir, né? Sim. E sim, levar o mérito, sim. né? Então, acho que a gente tem que valorizar os profissionais. Isso mesmo. E aqui na clínica nós temos, né, nós temos uma Sim, equipe muito boa, né? todos os Sim. profissionais aí em conjunto e trabalhando em conjunto, né, Sim, com Dani? certeza. Desculpa, Dani, Ana. falei com a Dani. Ana, A Dani ficou na cabeça. a Dani ficou na cabeça que eu comentei. Mas eu acho que é sobre isso, é sobre buscar os profissionais como prevenção, Sim, né, sim. de doenças, Uhum. e ter esse autocuidado. Foi a Exato. mensagem que nós deixamos no janeiro, né, no janeiro branco aí, e eu acho que essa mensagem pode permanecer, né? É o que eu falei, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Porque depois pode ser que não tenha o resultado que você quer. A gente às vezes até consegue ajudar, mas não naquela proporção que a pessoa deseja, né? E aqui na Santa Casa a pessoa pode ter certeza que ela vai encontrar profissionais preparados, né? Pessoas que estão aqui já com uma bagagem boa para atender, porque aqui não entra qualquer profissional, tem uma seleção, né? Então elas podem contar conosco pro que precisarem, É isso aí. não é? É isso aí, Dani, ó. Aí agora fica a Dani na A cabeça. Dani. Ana, obrigada, Obrigada a viu? você. Vamos, né, trazer mais informações sempre, né? Com Esse é o nosso certeza. objetivo principal, uma educação em saúde. Eu aprendo em todo episódio, eu É aprendo, gostoso, né? e eu tenho certeza que todos que assistem também compartilham desse mesmo sentimento de aprendizado aí, o que é muito bom. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada e até o próximo Santa Casa Cast.